Secretária de Educação de Criciúma foi empossada como vereadora. Terminou o prazo para os registros das candidaturas à presidência da República no Tribunal Superior Eleitoral. Dia D da vacinação contra o sarampo e a poliomielite será neste sábado. Ontem foi o dia da gestante e hoje mostraremos uma reportagem especial sobre o tema. E no esporte, após derrota para a Ponte Preta, Tigre se reapresentou. Jogadores treinaram no CT Antenor Angeloni. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera, Informe Região. Hoje, quinta-feira, 16 de agosto de 2018. Para você que sintoniza a tela da TV Primavera, uma boa noite. Roseli De Luca, secretária de Educação de Criciúma, foi empossada como vereadora. O presidente Júlio Colombo realizou o cerimonial no gabinete da presidência. Roseli ocupa a vaga deixada por Moacir Dajori, cassado pelo Tribunal Regional Eleitoral. Porém, a vida de parlamentar da secretária não irá durar muito tempo. A Câmara de Vereadores de Criciúma foi notificada pela Justiça no início do mês sobre a cassação do mandato do vereador Moacir Dajori, do PSDB. Com isso, a vaga na Casa Legislativa deveria ser assumida pela primeira suplente do partido, Roseli De Luca Pizzolo. A posse foi realizada nesta quarta-feira na sala da presidência da Câmara, mas mesmo empossada, ela não deve ocupar a cadeira. Eu estava viajando quando eu recebi a informação de que o Moacir Dajori tinha sido afastado da Câmara de Vereadores. Eu voltei, fui na Câmara de Vereadores, assumi, fiz o meu papel de primeira suplente e assumi como efetiva, mas eu estou fazendo trabalho aqui na Secretaria de Educação, nós não podemos deixar um trabalho pela metade. E mesmo porque o Moacir Dajori, ele vai recorrer, ele tem esse direito, e vamos ver o que vai acontecer. Vamos continuar trabalhando com o nosso compromisso que nós temos aqui na Secretaria de Educação. Seguindo os trâmites da Casa Legislativa, Roseli pediu exoneração do cargo de secretária de Educação na última sexta-feira, para depois ser empossada na Câmara. Mas, ainda nesta quinta-feira, ela deve renunciar ao cargo para seguir com os trabalhos à frente da pasta na administração municipal. Eu nunca deixei algo pela metade, eu não gosto. Então, desde o momento o Moacir foi afastado, você é a primeira suplente, tem que assumir. Mas e o meu trabalho na secretaria? Eu estava fora do país? Não, eu vou terminar o que eu comecei e depois aí a gente vai fazer uma nova análise. Mas seria até uma irresponsabilidade minha, enquanto secretária, que tem muitos projetos em andamento, largar tudo e assumir a Câmara de Vereadores. Então, vamos terminar, vamos fazer uma coisa bem pensada e para o ano que vem a gente vai fazer uma nova análise. Da decisão de perda de mandato do vereador Moacir Dajori ainda cabe recurso. E o partido acredita que ele possa voltar à Câmara. Mas, caso a decisão permaneça, a secretária não descarta a possibilidade de assumir a vaga na Casa Legislativa no ano que vem. Pode ser que ano que vem, vai depender também do que acontecer com o nosso vereador Moacir Dajori, então ele tem esse direito a recorrer. E olha, como presidente do partido, vou dizer que eu espero que o Moacir volte para a Câmara de Vereadores. Após a renúncia, a vaga de Moacir Dajori será assumida então pelo segundo suplente do partido. Depois o suplente é o nosso vereador Marcos Meller. Então ontem nós já tivemos uma reunião, o Marcos Meller vai assumir até o final do ano, ele assume como vereador na Câmara de Vereadores. Terminou o prazo para os registros das candidaturas à presidência da República no Tribunal Superior Eleitoral. Os partidos tiveram até às 7 da noite desta quarta-feira para registrarem seus candidatos que disputarão as eleições em outubro. Todos os 13 candidatos a presidente que tiveram nomes aprovados em convenções partidárias apresentaram os pedidos de registro. Álvaro Dias, do Podemos, Cabo Daciolo, do Patriota, Ciro Gomes, do PDT, Geraldo Alckmin, PSDB, Guilherme Boulos, do PSOL, Henrique Meirelles, do MDB, Jair Bolsonaro, do PSL, João Amoedo, do Novo, João Vicente Goulart, do PPL, José Maria Eimael, do DC, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, Marina Silva, da Rede e Vera Lúcia, do PSTU.
Mas a grande expectativa era com relação ao registro da candidatura do ex-presidente Lula pelo PT. É que a candidatura de Lula pode gerar questionamentos na justiça, porque, além de estar preso, o ex-presidente se encaixa nos critérios da lei da ficha limpa, segundo a qual fica inelegível quem for condenado por órgão colegiado da Justiça. São enviados aqui para o Tribunal Superior Eleitoral os pedidos de candidatos a presidente e vice. Para os tribunais regionais eleitorais são encaminhados os pedidos para senador, governador ou deputados. Cada candidato recebe o número de CNPJ para prestar contas à Justiça Eleitoral sobre doações recebidas ou serviços que foram contratados durante a eleição. A Justiça Eleitoral deve divulgar um edital com todos os pedidos. Passados 5 dias da publicação do edital, candidatos, partidos, coligações ou Ministério Público Eleitoral podem impugnar os registros. O pedido será indeferido quando o candidato for inelegível ou não atender a qualquer das condições de elegibilidade, mas cabe recurso. Nesse caso, o candidato com pendência pode fazer a campanha eleitoral normalmente e utilizar o horário eleitoral gratuito no rádio e TV, além de ter o nome mantido na urna enquanto o recurso não for julgado. As eleições vão ser comandadas pela ministra Rosa Weber, que nesta terça-feira assumiu a presidência do Tribunal Superior Eleitoral. Durante a cerimônia de posse da ministra, a responsabilidade do TSE pelo registro das candidaturas foi lembrada pela Procuradora-Geral da República, Raquel Doge. A chefe do Ministério Público Federal afirmou que a Justiça Eleitoral tem que esclarecer com rapidez os candidatos que estarão aptos para disputar as eleições. É tarefa da Justiça Eleitoral anunciar ao eleitor o quanto antes e com segurança jurídica quem são os reais concorrentes, ou seja, os que têm capacidade eleitoral passiva e podem ser votados segundo a lei vigente. O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Cláudio Lamáquia, chamou a atenção para a importância do voto consciente. Enquanto a população não despertar para a realidade de que o voto é o seu instrumento de exercício da cidadania, continuará a ser refém de quem elege. Uma escolha mal feita torna quem a faz refém de seu próprio equívoco, por nada menos que o espaço de um mandato. Não adianta depois todos nós nos queixarmos. Nos julgamentos, Rosa Weber tem defendido a aplicação rigorosa da lei da ficha limpa, que impede a candidatura de políticos condenados em segunda instância. No discurso de posse, destacou o papel da Justiça Eleitoral. Cabe à Justiça Eleitoral assegurar a normalidade e a legitimidade das eleições, observados os meios que o regime jurídico constitucional impõe, nos estritos termos das leis de regência. Como presidente do TSE, cabe a Rosa Weber colocar em pauta os pedidos de impugnação de candidatura. Mas, de acordo com a ministra, mesmo que não haja um questionamento, o tribunal pode rejeitar o registro de um candidato se entender que ele é inelegível ou que não preenche os critérios legais para disputar a eleição. Se não houver impugnação, a resolução do TSE no sentido de que ela pode haver o exame de ofício. Não será uma impugnação, será um indeferimento de ofício, a compreensão de que não estão presentes ou as condições de elegibilidade ou alguma causa de inelegibilidade. Eu estou falando em tese e observados os termos legais. Agora, cada caso é um caso. A seguir, dia D da vacinação contra o sarampo e poliomielite será no próximo sábado. No próximo sábado será o dia D da campanha de vacinação contra poliomielite e sarampo.
uma operação especial foi montada pela Gerência Regional de Saúde. Confira na reportagem da jornalista Débora Correia. Depois de quase 10 dias do início da campanha de vacinação, 84% das crianças ainda não foram vacinadas contra pólio e o sarampo no país. Um balanço preliminar do Ministério da Saúde mostra que até a última terça-feira foram aplicadas 3,6 milhões de doses das vacinas. Ainda conforme o Ministério, nos últimos anos, a procura pela imunização tem caído muito no Brasil. Mas em Santa Catarina, a realidade é um pouco diferente. Olha, o nosso estado tem uma vantagem de estar sempre além dos demais estados no número de pessoas que participam da campanha, né? As nossas metas estão bem mais acima. Mesmo assim, a gente está em alerta, né? Estamos muito preocupados. A gente tem repassado aos municípios as orientações, por exemplo. Nós temos uma meta de chegar a 30% em cada município até amanhã. E no sábado, que é o dia especial, chegar a 62%. Então, a gente está em contato com os municípios, fortalecendo a campanha, né, para que as metas sejam atingidas e a nossa população ela esteja protegida. A meta estabelecida pelo Ministério da Saúde é imunizar mais de 90% do público-alvo. Na região de Criciúma, hoje, cerca de 2 semanas após o início da campanha, nem metade dessa meta foi atingida. Mas a Gerência de Saúde acredita que o número deve aumentar nos próximos dias. Como a meta chega até sexta-feira com 30%, hoje nós estamos com 26%. Então a gente acredita que a gente passa um pouquinho dos 30% até amanhã, sexta-feira, e a gente acredita que no sábado a gente vai ultrapassar os 62% nos 12 municípios. E para alcançar a meta de imunização, neste sábado é dia D de mobilização nacional. Unidades de saúde de toda a região vão atender os pais que não conseguem levar seus filhos para se vacinar durante a semana. O principal fator é que a gente observa que a campanha começou dia 6, porém hoje em dia os pais e mães trabalham também. Então, o primeiro sábado que a gente vai fazer é sábado agora, né? Então, das 8 da manhã, sem fechar ao meio-dia, até as 5 da tarde. Então, a gente acredita que esse dia D realmente fará a diferença para aqueles pais que trabalham e não têm condições de levar durante o dia de semana. Os municípios que não atingirem a meta neste sábado de 62%, vai ter um outro sábado especial por determinação do secretário Acélio Casagrande. Então a gente vai acompanhar, no sábado a gente vai fazer a visita nos 12 municípios, né, para dar o suporte a eles e incentivar a campanha. E a meta é chegar até o dia 31 desse mês, 31 de agosto, com 95%. Ao todo são 20.546 crianças a serem vacinadas, tanto da pólio, tanto do sarampo. Aos pais, o pedido da Gerência de Saúde é para que fiquem atentos e levem seus filhos para se imunizarem. São crianças maiores de 1 ano e menores de 5, faltando um dia para completar 5 anos. Então, é uma campanha que ela já existe, né, todo ano nesse mês, e a gente tem um reforço maior agora, uma preocupação maior, porque o Brasil estava erradicado dessas doenças. Porém, os países vizinhos não. A entrada do sarampo, por exemplo, ela veio pela Venezuela. Existe uma crise naquele país, estamos com refugiados e o vírus é de fácil circulação, né? Assim como outras doenças vieram pela África, entrando aqui no nosso país. E a gente então fica preocupado, nós temos casos de sarampo em Porto Alegre, a nossa região é muito próxima ao estado vizinho, né? E também fica todo mundo apreensivo. Então, para que não aconteça problemas maiores, a gente pede aos pais, às mães que levem o seu filho o quanto antes para vacinar. Definido novo administrador do Hospital Regional de Araranguá. Confira. O Instituto de Desenvolvimento, Ensino e Assistência à Saúde, o IDEAS, foi homologado na última terça-feira pelo governo do estado como vencedor do edital do concurso de projetos para gerenciamento do Hospital Regional de Araranguá. O IDEAS havia assumido a administração da instituição em contrato emergencial em janeiro deste ano, pelo prazo de 6 meses, que acabaram prolongados temporariamente em razão de recursos impetrados ao longo do andamento do processo licitatório.
obrigatório, lançado em fevereiro. Agora, o Instituto passa a fazer a gestão de forma definitiva. A vigência do contrato é de 60 meses, a contar da data de assinatura, podendo ser renovado por igual período se for interesse de ambas as partes. O novo gestor ficará responsável por executar serviços e atividades na área de assistência ambulatorial e hospitalar, no Hospital Regional de Araranguá e também na Policlínica de Araranguá. Ontem, dia 15 de agosto, foi o dia da gestante. E só quem já carregou um bebezinho dentro da barriga sabe do amor entre uma mãe e um filho. E é claro que o Informe Região vai contar uma destas histórias. Já está bem perto do encontro de mãe e filha. A Beatriz está prevista para a próxima semana. Nesta reta final, difícil controlar a ansiedade. Foi uma gestação desejada, assim como a minha primeira gestação. A gente queria outro filho e foi no mesmo mês que o meu primeiro filho fez 1 ano. Então foi um presente, eu fiquei muito, muito feliz. Mesmo sendo a segunda gestação, não é nada fácil. Mas uma coisa é certa, o amor supera tudo, principalmente quando ela pensa na chegada da Beatriz. É o dia a dia que ensina, isso eu aprendi com o meu primeiro filho. Às vezes a gente imagina um monte de coisas e no dia a dia é totalmente diferente. Então eu acho que eu vou aprender junto com ela, eu quero o melhor para ela, quero que ela seja uma menina forte, independente. Agora, toda essa ansiedade da Carla é, de certa forma, controlada, porque olha só que surpresa. Além de gestante, ela é médica obstetra, especialista em reprodução humana e está vivendo na prática tudo o que estudou ao longo da vida. Ver a dificuldade, a alegria, saber que nem tudo são flores, tem momentos difíceis, tem momentos de cansaço, tem momentos que a gente sente dor. Então isso, eu acho, para mim a vivência profissional foi importante. Eu acho que eu cresci como profissional, sendo obstetra, ginecologista e tratar de reprodução humana. Como especialista no assunto, a Carla explica o que fazer para ter uma gestação saudável. Saudável, saúde é algo integral do ser humano. Então, antes de ser uma gestante saudável, a pessoa tem que ser uma pessoa saudável, né? Claro que pessoas que têm alguma doença que tem que ser tratada, que nem diabetes, pressão alta, alguma alteração na tireoide, tudo isso deve ser controlado, né? Agora, se a pessoa não tem nenhum diagnóstico e deseja engravidar, também tem alguns cuidados a serem tomados. O sedentarismo é um dos inimigos da gravidez. Fazer exercícios apropriados são fundamentais para prevenir as dores. Eu posso afirmar que a mulher que pratica exercícios físicos orientada durante a gravidez, ela vai ter uma qualidade de vida melhor durante a gravidez e no pós-parto, porque ela vai se preparar. Todo atleta se prepara para o evento, o grande evento. Quando a gente vai viajar, a gente se prepara também, a gente descobre os melhores restaurantes, o roteiro que a gente vai fazer. Então, se você já se prepara para o pós-parto, você já vai ter uma qualidade de vida melhor. E o bebê vai sair ganhando de ter uma mãe mais disposta, mais contente, com menos dores nas costas. Tudo isso vai refletir no cuidado para o bebê. Cada mulher sente a gestação de um jeito, mas se tem uma coisa que é comum entre a maioria das grávidas, é o brilho nos olhos e a emoção de falar dos filhos que carregam no ventre. Curta, converse com o bebê, explique o que você está comendo para ele. Quando você estiver nervosa ou cansada, fala: bebê, não é com você, é a mamãe que está cansada. Vai trabalhando essas emoções, vai caminhar ao ar livre, exercício ao ar livre é muito bom. Quando esse bebê chegar, você põe ele no carrinho e vai passear. Vai ser ótimo para você como um exercício para retomar as atividades físicas e um ótimo apoio para o bebê conhecer o mundo. Eu estou me sentindo muito feliz, eu estou com o sentimento de que a minha família vai se completar, e eu e meu marido estamos à espera desse momento, né? De conhecê-la, ver o rostinho. A seguir, após a derrota para a Ponte Preta, Tigre se reapresentou. Jogadores treinaram no CT Antenor Angeloni.
Após a derrota para a Ponte Preta, o Tigre se reapresentou. Os jogadores querem esquecer o revés e voltar a vencer na competição. Os jogadores do Carvoeiro querem virar a página. A derrota para a Ponte Preta já é coisa do passado, mas é preciso ter muita calma nessa hora. A boleirada precisa recuperar as energias e é exatamente por isso que as atividades nesta quinta-feira ficaram restritas à academia do clube. Até porque o próximo compromisso do tricolor será na terça-feira que vem diante do Coritiba. Ou seja, o Tigre tem quase uma semana cheia para recuperar as forças. É bom porque a gente consegue recuperar um pouco mais os atletas para a sequência, né? Depois a gente tem 3 jogos em sequência com uma viagem longa no meio, né, para Maceió. Então a gente tem que ter todos os cuidados, fazer todos os exames que a gente tem condição de fazer, toda a dosagem de carga de treino, para que a gente possa dar sequência na competição e suportar os jogos como a gente está suportando. Rony é o responsável pelo condicionamento físico dos jogadores carvoeiros. O profissional chegou com o Mazola Júnior e está contente com o resultado do trabalho apresentado pela comissão até aqui. Eu acho que a gente conseguiu dar alguns ajustes à equipe. Alguns ajustes necessários, porque sempre quando há uma troca de comissão técnica, muda a metodologia de trabalho e com isso surge, né, algumas adaptações físicas necessárias e a gente está satisfeito com o resultado, até porque a gente chegou aqui, a equipe não tinha nenhum ponto na competição e felizmente o trabalho fluiu e a gente conseguiu dar esse padrão para a equipe, não só na parte tática, mas na parte física também. E como o Tigre sofre com os desfalques, o profissional corre contra o tempo para recuperar fisicamente alguns jogadores que estavam machucados e foram liberados para os treinos. Casos do zagueiro Sandro e do lateral Suellington. O Sandro ele já voltou a treinar, né? Ele no último treinamento, o pessoal não relacionados, ele teve um desconforto normal de um retorno de lesão. Mas nada grave. Hoje ainda ele fica poupado do treinamento, mas amanhã com certeza ele já tá no grupo. O Suellington é uma questão um pouco mais delicada. O Suellington ele sentiu um desconforto em 2 pontos, né? Um pouco mais acima na coxa, um pouco mais abaixo. Fez um exame. O exame não constatou nada tão grave, apenas um pequeno edema que logo foi controlado e já está treinando normalmente. Apesar dos problemas, o preparador físico acalma o torcedor. Para o profissional, a troca de comissão técnica e a mudança da metodologia de trabalho fez com que os atletas, de fato, sofressem fisicamente. As lesões musculares que eu vejo é mais por um processo adaptativo de treinamento do que da própria pressão no momento da equipe. É claro que a gente se doa um pouco mais quando está nessa situação, na zona de rebaixamento, mas o grande vilão, vamos dizer assim, das dores musculares, de alguns espasmos, de alguns edemas, é por conta da troca de metodologia de treino. Isso a gente sofreu com uns 45 dias atrás, né? Alguns atletas vinham sentindo os treinamentos bastante, mas a gente conseguiu contornar a situação. Contamos com o departamento médico do Criciúma para isso e eles foram eficientes e a gente conseguiu dar essa sequência e já estamos aí há mais de 45 dias com esse tipo de lesão muscular sem problema nenhum. Hoje, no Primavera Saúde, a jornalista Débora Correia vai entrevistar o cardiologista Júlio Domingos. Os problemas ocasionados em virtude do colesterol será o assunto abordado. O colesterol e a hipertensão são considerados vilões para o coração. Isso porque eles podem acarretar em complicações, principalmente para quem já tem algum problema cardíaco. O assunto é tema do Primavera Saúde desta quinta-feira, em um bate-papo com o médico cardiologista Dr. Júlio Domingos. O colesterol, ele é considerado um álcool, né? Ele hoje em dia, com esse mundo moderno que nós temos, né, de falta de atividade física, uma alimentação extremamente irregular, desde a infância, né, as pessoas não comem bem, as mães não ensinam seus filhos a comerem bem, e isso são fatores no futuro, né,
para o colesterol ir vir aumentando. O colesterol, ele é importante para o nosso organismo, sim. Ele forma nossas células, a parede nas nossas células, ele forma os hormônios masculinos, os hormônios femininos, mas o excesso que é o problema, né? Então, com essa vida sedentária, essa alimentação irregular que a gente tem desde a infância, esse colesterol vai aumentando. O Primavera Saúde vai ao ar nesta quinta-feira, logo após o Informe Região. Você acompanha a TV Primavera de Criciúma por meio dos canais 12 no analógico e 12.1 no digital, via sistema de TV aberta. Assinantes da NET TV a cabo assistem a TV Primavera pelo canal 13 e os da GVT pelo canal 12. Bom, sou o Júlio Domingues, médico cardiologista, e hoje vamos falar sobre dois assuntos importantes, que é o colesterol e o coração e a hipertensão e o coração. E o Informe Região desta quinta-feira fica por aqui. Fique agora com o Primavera Saúde. Boa noite.